O que você me diria de um processo que era realizado por 2 pessoas durante toda uma semana e que após a automatização passou a ser executado por apenas um profissional durante meio expediente? 95% de otimização, de redução de custos, além da redução dos riscos e da melhoria da qualidade do serviço entregue. Ficou curioso? Quer saber mais sobre essa história? Então se ajeita aí na sua cadeira, porque eu sou o Paulo Farias do CIO na Nuvem e você já me conhece e sabe que a minha missão é ajudar o empresário contábil a alavancar o seu negócio, melhorar a sua rentabilidade, melhorar o seu lucro utilizando a tecnologia. Por isso, eu convidei mais uma vez o Flávio da Col, da Jetex, para continuar aqui o nosso papo sobre automatização de processos na área fiscal. E o Flávio hoje nos apresenta uma ferramenta que automatiza todo o processo do Simples Nacional. Desde a busca das informações de faturamento, a identificação dos anexos, a conexão com o sistema do Simples Nacional para a efetiva emissão das guias e dos extratos, até o envio dos documentos para o cliente. Na primeira etapa desse vídeo, o Flávio nos mostra como é feita a configuração do sistema, para que no dia programado a ferramenta vá lá e faça todo o trabalho pelo contador. Vamos lá então ver a entrevista? Então vamos lá. Aqui é a plataforma Getax, dentro dela tem os módulos, aqui eu tenho o módulo DAS, tá? No módulo DAS aqui, como que eu faço aqui para capturar essas informações? Dentro do meu cadastrinho do cliente aqui, eu vou informar como eu acesso o site do Simples, tá? Então eu posso acessar o Simples por procuração ou pelo código de acesso do próprio cliente, tá? Se for por procuração, eu subo o certificado digital do escritório aqui uma única vez e aqui nesse campinho eu só vou colocar o CNPJ do cliente. Se for pelo código de acesso, eu vou colocar o CNPJ, o código de acesso aqui embaixo e o CPF do responsável, tá? Salvei isso aqui. Feito isso, eu vou lá na minha aba DAS e vou aqui em Clusters, que são os grupos. Aqui eu consigo criar quantos grupos eu quiser de acordo com a particularidade de cada cliente ou de acordo com a minha forma de trabalhar. Te dar um exemplo, eu posso separar quem é serviço de quem é comércio. E eu posso tratar isso aqui de forma diferente dentro da plataforma. Eu quero fazer o serviço, sei lá, primeiro, num segundo momento eu vou fazer de quem é comércio. Posso criar essa diferenciação aqui, tá? A gente dá a opção, o colaborador usa da melhor maneira possível, tá? Criei aqui meu grupos, né? Grupos de clientes, né? Exatamente. Aí o colaborador, ele vai trabalhar da maneira que ele achar que é mais viável ali para ele, tá? Então, o que é legal disso? A ferramenta ela não é engessada. Não tem uma única forma que ele tem que trabalhar. Ele cria a forma dele, tá? Ele que vai criar lá. Aqui é bem simples, ele vai pôr o nome do grupo e vai selecionar os clientes que ele quer que faça parte. Clica aqui em vincular. Eles vão estar vinculados aqui dentro desse grupo. Legal? E aqui embaixo em configurações, eu vou falar que dia que eu quero que processe. No caso desse escritório, ele colocou 124 clientes para processar no dia 1º. Isso quer dizer que no dia 1º, às 8 horas da manhã, se ele for lá conferir e aprovar, ele já tem o DAS aí de 124 clientes. E aí, tá gostando desse vídeo? Então não se esquece de assinar aqui o nosso canal. Clica nesse botão vermelho aqui, inscreva-se, que está logo aqui embaixo. Clica nele e aí ao lado tem um sininho, você clica também, porque aí você vai ser notificado toda vez que eu publicar um novo vídeo. Na segunda parte da entrevista, o Flávio nos mostra o que acontece no dia programado para a execução da rotina. Veja que tudo que você vai precisar fazer é conferir e aprovar, sendo que você pode aprovar por cliente ou pode aprovar um grupo inteiro. Vamos lá para a segunda parte. Aí a gente fez isso aqui, o sistema já está programado para fazer a apuração dessas empresas no dia 1º. Então, como funciona? Quando chegar no último dia do mês e der 0 hora e 1 minuto do dia 1º, ele começa aí na prefeitura ou no sistema do cliente lá a pegar as notas de saída do comércio e as notas de serviços prestados lá do serviço
e ele vai trazendo essa informação para dentro da plataforma e ele vai fazendo a adequação nos anexos correspondentes e fazendo essa simulação no site do Simples. Tá? Então, eu venho aqui, ó, em listar apurações. Tá? E aqui eu vou ter aqui todos os clientes. Só fazendo uma parte aqui, a gente tem o fator R, né? Que é a folha salarial aí. Uhum. Então, hoje, como que eu informo isso daqui? O sistema precisa ter essa informação para quando ele for no Simples e o código de serviço for sujeito ao fator R, ele tem que informar lá as 12 últimas folhas. Então, o colaborador vem aqui, ó, até um dia antes do dia que ele programou para processar e sobe essa informação aí. Ele clica nessa pastinha azul, ele vai dar aqui um Excel, e aqui nesse Excel aqui, ele vai colocar o CNPJ do cliente e as 12 últimas folhas, tá? Nos meses seguintes, ele vai alimentando sempre com a última folha. Salvou isso daqui? Clicar nessa pastinha laranja e fazer o upload desse arquivo aqui dentro do sistema. Legal, o sistema já está preparado para fazer a apuração do Simples Nacional dele. Legal, chegou o dia 1º. O cara vem aqui em DAS, listar apurações. Tá? Ele vai encontrar a tela dele. Deixa eu pegar um aqui que ele não aprovou. Está tudo aprovado. Ele vai encontrar a tela dele aqui como pendente. Tá? Deixa eu ver se tem alguém. Aqui, ó, um pendente aqui, ó. O que é esse pendente? É pendente de conferir e aprovar. Por isso o DAS ele é semi-automático. Eu podia muito bem fazer ele 100% automático. Eu já pegar tudo aquilo lá e já fazer a transmissão. Mas a gente entende que o colaborador ele tem que conferir se aquilo ali está tudo certo, se saiu alguma coisa ali fora do comum, o cliente fez alguma emissão de nota errada, ele tem que ter essa conferência aí. Tá? Então a gente fez o DAS semi-automático. Como que o sistema vai se comportar? Ele pega aqui o cliente, no caso aqui, se for serviço, ele vai lá na prefeitura, pega o faturamento, pelo código de serviço de cada nota, ele descobre qual é o anexo. Aí, em posse dessa informação, ele vai lá no Simples e informa o nome do cliente, o faturamento e o anexo. O Simples, por sua vez, tem o faturamento lá acumulado lá dos 12 últimos meses desse cliente e informa o valor do imposto e traz para cá. Então, a gente traz essa conferência aqui para o colaborador. Ele vai falar aqui, pô, legal, 22 mil de faturamento, 1.300 de imposto, como o sistema chegou nisso daqui? Então, ele tem essa lupinha, onde ele clica aqui e o sistema mostra como ele chegou ali. Então, ele alocou aqui no anexo 3 sem retenção, valor total, poderia ter vários anexos aqui, o valor distribuído. Clicou mais uma vez o código de serviço que esse cliente utilizou, tá? Poderia ter vários. Clicou mais uma vez as notas que esse cliente emitiu. E isso, a situação da nota, se foi cancelada, substituída, tributada fora do município, e ele chega no grau de conferência do colaborador ver a nota. Pode chegar a ver a nota, né? Isso. Tá. Então, E aquelas situações, existem alguns códigos de serviços que podem cair no anexo ou em outro, né? Como é que vocês tratam isso? Tem o código... Legal, boa pergunta, Paulo. Tem os códigos que eles são ambíguos, né? Ele pode ser tanto um anexo quanto o outro. Contabilidade mesmo é um, que agora ele pode recolher pelo imposto municipal, lá, pelo ISS municipal, ou ele pode ser tributado pelo anexo 3. Então, como tratar isso? O que é legal aqui, ó? O nosso sistema, ele não faz cálculo. Tá? Ah, o DAS calculou errado. Não, nós não fazemos cálculo. O que eu descubro? Eu descubro o faturamento e descubro o anexo em cima do código de serviço. Aí é que tá o ponto, né? Qual é o anexo que vai ser utilizado, né? Exatamente, é isso que ele tem que prestar atenção. O comércio tem um pouquinho mais de informações. E a gente vê bastante aqui, vejo muito acontecer. O cliente do escritório emitindo a nota errada. Tá? Então, o cliente é do Simples Nacional e ele está emitindo nota utilizando esse código aqui, ó, 400, o CST 400, que ele diz que ela é não tributada pelo Simples Nacional. O que acontece? Quando o sistema nosso pega essa informação e ele vai fazer toda a adequação, ele leva o faturamento em branco. Por quê? Porque ele está dizendo que ele não é tributado pelo Simples Nacional. E aqui a gente está gerando DAS, né, do Simples Nacional. Então, até uma forma do escritório fazer essa conferência e conseguir chegar até no cliente e instruir ele de maneira correta aí para emitir as notas corretas. Tá? A gente pega bastante assim. Então,
que acontece? O cara vem aqui, coloca lá o CST que ele está utilizando, o CFOP que ele vai utilizar, por exemplo, de venda, 501, o CFOP aqui de entrada, de devolução de entrada, sei lá, 1.200 e... O CFOP de devolução de saída, o sistema aqui também ele pega toda a parte aí de devolução e faz as deduções, tá? Se tiver o anexo que ele quer que tribute e os clientes aqui que ele quer que faça parte dessa regrinha. Tá? Então ele criou essa regrinha aqui, reprocessou lá, o sistema vai gravar essa informação aí. Tá? Então até para o caso daquele cliente que está emitindo o CST errado, eu consigo criar uma regra e falar para o sistema tributar ele lá no CFOP 501 no anexo tal. E aí, no momento posterior, como a ferramenta me ajudou, eu vou lá no meu cliente e instruo ele a emitir a nota de maneira correta. Tá? Normalmente, o sistema contábil ele não pega essa informação. Tá? Ele vai lá e faz a geração. Cheguei lá na apuração. A gente falou aqui de serviço, né? O comércio, eu tenho uma seguinte situação aqui na parte de comércio. Tá? O serviço eu vou direto na prefeitura. Então, todas as prefeituras que a gente atende, eu consigo pegar esse faturamento. Tá? Para aquelas que eu não atendo, eu não consigo gerar o DAS de serviço. Tá? Só para as prefeituras que a gente atende. Hoje são mais de 500. Tá? Não dá para importar o XML e gerar? Não dá. Primeira situação é que eu tenho um módulo chamado GTax Federal. Eu creio que mais para frente, aí, se você me der a oportunidade de falar um pouquinho também dessa parte aí. O que a gente faz aqui no GTax Federal? Eu pego toda a parte de notas de entrada do comércio, de 15 em 15 minutos, tá? Eu vou atualizando essa base, numa plataforma em nuvem, aí de 15 em 15 minutos eu vou atualizando isso daqui, e eu pego a saída no cliente também. Então, para quem tem esse módulo federal, eu pego a saída e as entradas, se tiver devolução a gente já faz a dedução, e eu abasteço isso aqui lá no módulo do Simples Nacional. Então, ele fica um processo idêntico ao da prefeitura. O cara só vai chegar lá, vai conferir, vai aprovar. Para quem não tem o módulo federal e tem um módulo só do DAS, ele tem que fazer esse input manual aqui no sistema. Ele clica aqui em GTax Federal, escolhe o tipo de nota que o cliente dele emite e vem aqui e faz essa importação desse XML que ele pegou lá com o cliente dele. Certo. Aqui, acha lá o XML, sobe aí, beleza. Beleza. Chegou no dia que ele agendou, isso aqui ele tem que fazer até um dia antes do dia que ele programou para processar. Tá? Então, vamos dizer que se a gente programou para hoje dia 15, até ontem eu tinha que subir esse arquivo aí de saída. Se eu estivesse fazendo sem o módulo federal. Certo? E aí, todo o demais aí é igual. O cara chega lá e ele vai conferir aqui. Deixa eu voltar lá naquele que ele está presente. Então, ele vai conferir aqui e aí ele tem a opção de aprovar. Quando ele fala sim, quero aprovar, e ele fala sim aqui, aí o sistema vai fazer a transmissão. Até esse momento pendente, nada aconteceu. Quando ele clica aqui e fala que sim, aí a gente vai transmitir. Ou aí, alguns minutinhos, ele vai voltar com esse botão aqui, ó, de concluir, tá? E aí, clicou nesse botão aqui, ó, eu tenho aqui o pacotinho lá com o nome do meu cliente e eu vou ter os arquivos lá que a gente fez a transmissão. Então, eu vou ter o nome do meu cliente, ó, e vou ter a guia do DAS, tá? Então, eu vou ter a guia do DAS aqui. Eu vou ter o extrato do Simples Nacional, certo? E eu vou ter o recibo de entrega com a data e hora que foi feita a transmissão. Tá? Então, eu consigo ver aqui, ó, dia 2/10, às 11h57 da manhã. Tem que fazer isso de 1 a 1, como que é isso daí? Eu tenho duas opções aqui, tá? Eu posso fazer 1 a 1, como a gente fez aqui, conferir, vim aqui e aprovei, ou eu posso fazer em lote também. Aqui em cima a gente tem uma planilha Excel, que ele vai me mostrar tudo isso que eu estou vendo aqui na minha tela em formato de Excel. Então, se para o colaborador isso daqui for uma forma mais fácil, às vezes ele tem uma memória de cálculo, alguma coisa, ele vai olhar isso daqui, ele vai conferir tudo isso daqui de uma única vez. Tá? A planilha eu não estou vendo. E aqui ele consegue bater todos os valores aqui de faturamento, imposto, nome do cliente, município e tal. Ele fez isso daqui. Ele volta aqui na tela e ele pode selecionar todos de uma única vez, tá? E ele vem aqui, ó, e faz a aprovação.
Tá? Ele vai aprovar aqui todos dessa página, e aí ele muda de página, aprova todos da próxima página, e ele vai fazendo essa aprovação aí em lote. Tá? Depois que ele aprovou isso em lote, ele vai ter todas as guias aqui daqueles que ele já aprovou e transmitiu. Ele pode fazer também a baixa de 1 a 1, ou ele pode fazer essa baixa em lote. Então ele clica aqui, ó, criar um pacote com todos os clientes transmitidos. Ele vem aqui em download em lote. E ele vai ter esse link, onde ele clicando nesse link, ele vai ter um arquivinho zipado aqui no canto da tela. Ele abrindo aqui esse arquivo, ó. Então aí você vai ter aqui todos os clientes que foram transmitidos, ó. No caso aqui, 118 clientes. Todos os clientes transmitidos. Dentro da pasta de cada cliente, você vai ter lá os arquivinhos dele. Seja ali o extrato recibo ou extrato e recibo para aquele sem movimento. Beleza, aí o contador pode armazenar lá no diretório dele, né? Exatamente. E a gente guarda isso aqui também por um tempo determinado aí também, de acordo com a legislação, tá? O que é legal? Se o escritório falar, Flávio, além de fazer a transmissão do DAS, geração aí, eu quero que você já envie para o meu cliente. Então a gente vai ter um campinho aqui, onde vai ter aqui 2 formas de eu enviar para o meu cliente, tá? A primeira forma é automática e a segunda forma é manual. A automática, toda vez que eu vir aqui e falar que eu quero aprovar e falar sim, automaticamente o sistema monta um e-mail e já coloca os 3 arquivinhos lá, guia, extrato e recibo, ou extrato e recibo, monta esse e-mail, dispara para o cliente e uma cópia para o escritório. Quando o cliente lê, ele manda o aviso de leitura lá para o escritório. Ou a segunda forma é a manual. Ele aprova e aí ele vai habilitar ali um íconezinho de um e-mail e depois o colaborador vai lá e clica só naquele que ele quer enviar. Clicou lá, ele vai disparar o e-mail para o cliente, uma cópia para o escritório e vai mandar o aviso de leitura lá também. Um sisteminha aí bem básico, bem simples, tá? Bem funcional aí. Consegue dar uma escala legal aí para os escritórios aí e trabalhar aí com a grande demanda que é as empresas do Simples, né? Eu acredito que hoje aí de 60% a 70% aí das empresas hoje aí são do Simples Nacional, né? Então a maioria dos escritórios tem essa demanda aí de empresas do Simples, né? É, exato. Tem escritórios até que esse percentual é até maior, né? 90%, Maior. até 100%. Tem, por exemplo, tem escritórios que eles são focados em empresas do Simples Nacional. Focados no Simples, exatamente. Então, hoje em dia a gente tem aquela demanda aí do PJ, né? Então, o cara, pô, como eu vou brigar com a contabilidade online? Como eu vou ter uma ferramenta aí que eu tenho uma margem aí boa para me trabalhar, né? Sem aumentar a minha quantidade de clientes e ter que aumentar aí meu quadro de funcionários, a minha estrutura, né? Então, é uma ferramenta aí que consegue te auxiliar dessa forma também. Perfeito. Excelente, Flávio. Obrigado mais uma vez aí, né, pela sua disponibilidade. Eu acho que realmente a ferramenta ajuda muito os escritórios, como você disse, para quem está focado nesse segmento, né, de empresa que está no Simples Nacional, sem dúvida é uma ajuda grande, né? Estou de volta então para uma última e importante mensagem. Esse tipo de ferramenta ajuda a sua empresa a ganhar escala. Isso significa que você consegue captar mais clientes mantendo a mesma estrutura de custos. E é aí exatamente que você vai aumentar a sua rentabilidade e aumentar os seus lucros. Com mais lucro, você consegue investir mais, contratar mais pessoas e fazer a sua empresa crescer. Mas existe um segundo fator que é tão importante quanto esse. É que esse tipo de ferramenta também libera o seu pessoal dessas atividades manuais e repetitivas para que elas possam então focar em tarefas mais construtivas, tarefas que de fato agregam valor para o seu negócio. Gostou então? Deixa aqui o seu comentário, manda a sua sugestão. Se você quer ver novas ferramentas também aqui, manda também a sugestão, manda uma mensagem para mim. Eu terei o maior prazer em atender. A gente se vê então no nosso próximo. Tchau!